palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, graça e paz aqui, palavra de hoje, que está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 4, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, aleluia, glória a Deus. Vamos parar por aqui, não é? Então, neste trecho, neste versículo, a gente compreende Salomão, e Salomão falando ao povo, ele dizendo ao povo, né, que bendito ali o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi. E em seguida, do verso 5, então ele replica aquilo que Deus havia falado com Davi, seu pai, acerca das promessas de Deus para Salomão. A palavra de hoje é esta: pessoalmente. Deus falou pessoalmente a Davi. Você quer conferir isso? Então, 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo 19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aleluia! Então você viu, né? Davi, ele poderia ter procurado profetas, ele poderia ter procurado outros caminhos, mas ele falou diretamente ao Senhor, e o Senhor diretamente o respondeu, porque o plano de Deus sempre foi esse: relacionamento e não religião. Relacionamento, aonde você fala e ele responde, ele fala e você responde. Relacionamento. Deus falou com Davi pessoalmente. Glória a Deus. Querido, eu preciso ter esse relacionamento. Você precisa ter esse relacionamento. E deixa eu te falar, não precisa buscar aqui e acolá. Você vai buscar na palavra dele, porque é assim que começa o relacionamento com o Pai. Conhecendo a palavra, orando, dependendo dele, obedecendo às suas ordenanças, inclusive de estar na casa do Pai e o cultuá-lo e o adorá-lo. E assim você vai construindo um relacionamento com ele, como assim fez Davi. Muitos erram porque não consultam a Deus. O que eles fazem? Eles apenas tomam decisões. Eu preciso entender que é diferente, porque se você apenas fala com Deus o que você quer fazer, às vezes ele não vai falar nem que não e nem que sim, não é? Às vezes ele vai permitir você seguir a caminhada. Por quê? Porque você nem pediu, você não teve esse coração, você simplesmente não apresentou para ele a situação, você apenas decidiu e já disse que vai fazer e pronto. E Deus permite, mas não quer dizer que a vontade permissiva de Deus é a vontade na qual ele promove, a vontade na qual ele aprova, a vontade, não é, ali ativa de Deus. É diferente. Você não pode crer que tudo é da vontade de Deus. Às vezes foi da sua vontade, da vontade do inimigo, da vontade do vizinho, mas não foi da vontade do Pai, porque a vontade do Pai não tem confusão. Ela é boa, perfeita e ela é agradável. Quando você lê Lucas 15, no verso de número 11, a partir dele está escrito: continuou. Jesus continuou a contar ali por parábolas aquilo que ele queria que o povo que estava ao lado dele, fariseus e pecadores, pudessem compreender a vontade do Pai. Então ele conta essa parábola dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E você conhece o restante da história. Esse menino que não apresenta a sua vontade diante de Deus o Pai, que não espera a resposta de Deus como fez Davi. Esse menino agora
pega aquilo que é dele, ele parte, gasta tudo, e ele vai parar num chiqueiro de porco, e ali naquele chiqueiro, não é, trabalhando, guardando os porcos, ele teve vontade de comer a comida do porco, mas a palavra de Deus aqui, através de Jesus, diz que nem essa comida ele conseguiu comer, porque eles não lhes dava nada, estava no versículo 16, e naquela miséria, naquela fome, ele caindo em si, está no versículo 17, ele reconheceu que ele havia errado, e quando ele reconhece, ele recebe uma direção de Deus, de pedir perdão, de se levantar e de ir falar com o Pai, e quando ele vai falar com o Pai fala com ele chega lá na humildade dizendo, eu pequei contra o Senhor, sim, eu pequei. No versículo 22, o Pai porém disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e o vesti, porque eu quero fazer festa, porque o meu filho voltou. E antes disso, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai correu ao seu encontro. Por quê? Porque agora ele retornou para casa, para os braços do Pai. Porque Deus é bom, Ele é misericordioso e Ele recebe os seus filhos de volta enquanto há tempo, mas o Pai quer conversar com você pessoalmente. Pastor Rodrigo, como é que eu consigo isso? Do Pai conversar comigo, de eu ter um relacionamento mais afinado com o Pai. Se eu for evangélico, eu vou conseguir. Qual é a religião que vai me colocar nesse estado de comunhão, querido? Nenhuma religião te coloca, não. O que te coloca neste estado de comunhão com Deus, o nosso Pai? Quando você vê 1 Coríntios 1, verso 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho em Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele veio para morrer na cruz do Calvário, e quando ele entrega ali naquela cruz, mesmo sem pecado, recebe todos os pecados da humanidade, entrega ali na cruz por sacrifício vivo sem reclamar, ele conquista ali na cruz do Calvário, ali a comunhão de volta aos seus filhos. Isaías 53, no versículo de número 6 fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe o que separa o homem, o filho de um pai? A iniquidade, o pecado. Mas Jesus levou sobre ele para que você agora não ande mais desgarrado como ovelha sem pastor. Porque ali Jesus, ele se fez ovelha para ser agora o seu sumo pastor, e porque ele é sumo pastor, ele levanta pastor para pastorear você, e ele levanta uma casa de Deus para que você possa congregar nela e receber toda a direção de Deus. Você não é mais ovelha desgarrada, então pare de tabernacular, porque esse tempo de tabernacular, ou seja, levanta a tenda e ali desmonta a tenda, levanta a tenda, desmonta a tenda, e a cada domingo você está numa tenda diferente. Passou. Quando você vê aqui a palavra de Deus, porque ela é clara, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, aleluia, não deixa dúvida. Você vê também a vontade do Pai. Em João, capítulo 21, eu quero ver aqui o versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Jesus perguntando a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Então o Senhor, o pastor, o sumo sacerdote, levanta pastor para que você, pastoreado, você ali na casa do Pai, você ali afine o seu relacionamento com o sumo pastor Jesus e possa ter o Pai, o nosso Deus, falando pessoalmente com você. Uma aliança, um compromisso, uma família, aleluia. Queira viver isso em nome de Jesus. Queira viver isso, aleluia, queira viver dentro da palavra de Deus, porque se você não entrar, você não consegue ter esse relacionamento. Mas se você é fiel no pouco, Deus te põe por muito. Oh meu Deus, se você faz o básico, Deus coloca você no completo. Mas queira fazer o básico querendo crescer, querendo o direcionamento de Deus, e é Ele que vai
direcionar você. Talvez você não está precisando de Bíblia você conhece de cor e salteado. Talvez você precisa de pastoreio, talvez você precisa de aquietar-se, parar de tabernacular, obedecer a palavra, e Deus afinará o relacionamento com você e ali te colocará na posição que Ele sonhou para ti. Pense nisso, em nome de Jesus. Aleluia! Eu volto no próximo. Que Deus te abençoe e até lá. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.